meu amigo Espírito Santo, o nosso amigo, a respeito dessa palavra. Todos sabem que Isaías é um livro do Antigo Testamento, mas tão atual quanto os novos. Porque Isaías, ele viveu num tempo, mas profetizou em outro. Isaías veio para profetizar o caminho que o Messias trilharia em todo o seu tempo. Como eu já falei aqui nessa igreja, o profeta que eu mais amo é Ezequiel, por mais que seja mais difícil de entender. Mas quando eu olho para Isaías, eu vejo uma pessoa mais parecida comigo, de perfeitas imperfeições, que todos os dias são trabalhadas pelo Espírito Santo. E enquanto eu estava orando, Jesus veio até mim, e a gente ficou comunhando e conversando. E o texto já começa dizendo: desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu. Mas Isaías não teve um caminho reto até o capítulo de número 6. Mas Isaías não vivia com Deus até o capítulo de número 6. Mas até o capítulo de número 6, Isaías vivia uma vida da forma como ele achava que deveria servir a Deus. Porque tem gente que por falta de instrução, por falta de vir e frequentar culto de ensino e escola bíblica dominical, não sabe o que é uma vida de cristão verdadeira. Já aconteceu comigo. Eu falo, nasci no berço evangélico, fui conhecer Jesus de verdade com 17 anos. Foi quando ele se revelou a mim, eu olhei para dentro de mim e falei: tem muita iniquidade que eu tenho que mudar para chegar mais perto dele de novo. E por falta de instrução, Isaías fazia o que queria, porque era primo do rei. E por ser primo do rei, ele achava que podia profetizar o que ele queria. Então ele chegava no meio do povo e dizia: ai de vocês, pecadores, como se ele fosse santo. Ai de vocês que têm más línguas. Ai de vocês por causa da família de vocês. E ele ia falando ai para todo mundo. Só que no capítulo de número 5 é o último capítulo que ele fala ai para alguém. Porque o capítulo de número 6 de Isaías fala: e no ano em que morreu o rei, eu olhei para o alto e eu vi o céu se abrindo. E eu vi o Senhor sentado no sublime trono. E os querubins e os serafins passavam diante dele dizendo: santo, 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 santo. Isaías olhou para dentro dele mesmo e disse: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. Até o capítulo de número 5, Isaías estava dizendo ai deles. Mas quando ele viu a face, quando ele viu a presença, quando ele sentiu que era ser tocado pelo Espírito Santo, ele olhou assim e falou: ai de mim, que sou um homem pecador, que tenho os lábios impuros. Eu necessito de uma restauração. Eu necessito ser tocado por ele para ser transformado de novo. E do céu veio o anjo com uma tenaz e uma brasa viva. Tocou na boca de Isaías e purificou os lábios de Isaías. Sabe o que Isaías era? Era o crente que vê defeito em toda igreja, menos nele. É o crente que vê problema em todo lugar, mas ele é o perfeito. Mas a igreja não é feita de pessoas perfeitas. É um conjunto de pessoas adorando o único perfeito que já existiu e sempre existirá, que reina hoje e para todo sempre. Então depois que Isaías tem um encontro com Deus, então Isaías começa a caminhar com Deus. Tem uma grande diferença entre saber manejar as Escrituras e viver as Escrituras. Tem uma grande diferença entre pregar eloquentemente, mas dar exemplo do lado de fora eloquentemente também. Existe uma grande diferença pregar sobre amar e lá fora não derramar amor nas pessoas. Existe uma grande diferença entre dizer que é
para os que são de verdade. Isaías começa o texto do 49 dizendo: desde o ventre o Senhor me escolheu. Mas em tudo que ele viveu no passado, a Bíblia diz: o teu pecado eu pego, jogo no mar do esquecimento, e uma nova história eu escrevo para a sua vida hoje. Ei, depois que você tem um encontro com o Espírito Santo, o seu passado deixa de ser importante, porque é uma nova vida, e vida com abundância, é vida quebrantada, é vida instruída, é vaso cheio do Espírito Santo, caminhando em direção à Nova Jerusalém. Mas pregador, eu errei tanto, e é por isso que ele veio, o único cordeiro que não tinha mácula nenhuma no corpo, morreu por mim e por você, sofreu a minha dor, para que eu pudesse viver a vida dele e um dia morar no céu. Aleluia! E é impossível falar de ventre e não lembrar de Jeremias. Jeremias começa no seu capítulo 1 dizendo: eu não quero ser profeta. Eu sei o quanto profeta sofre. Eu sei o quanto profeta padece. Eu não quero ser um. Aí vem Deus, vira para ele e fala: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e te dei por profeta para as nações. Aí ele vira e fala: mas Senhor, eu ainda sou menino, não sei falar. Aí vem Deus dizendo: e quem disse que é tu que fala? Tu abre a boca que eu falo através de você. Tu marcha que eu passo diante de você. Então somente caminha, que eu já abri as veredas para você passar. Então ele continua dizendo: e fez-me como uma espada aguda. Vocês sabem a diferença entre faca e espada? Não é o tamanho. Faca tem um lado de corte, o outro lado não corta. Só que a espada, ambos os lados cortam para onde ela vai. Antes de Isaías falar para alguém: você tem que ser transformado, era Deus dizendo para Isaías: transforme-se você primeiro. Antes de eu dizer para alguém: ame, é a Bíblia me dizendo: ame você primeiro para falar de amor. Por quê? Porque é uma espada que corta para os dois lados. Quer pregar sobre santidade, santifique-se. Quer pregar sobre o céu, pertença a Ele. Quer pregar sobre o Espírito Santo, caminhe com Ele de dia e de noite. Quer pregar sobre amor, ame verdadeiramente. Quer pregar sobre Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta e passe a conhecer Ele intimamente, para poder falar do nome dEle. Porque é muita gente pregando que não vive. E é Deus dizendo: eu quero uma igreja pura, uma noiva com vestes limpas no altar. Eu quero uma noiva a qual eu vou descer e encontrar, e ela não vai ter mácula, ela não vai ter mancha nas suas vestes, porque o Espírito Santo já limpou e ela se santificou até o dia do casamento. Então a espada, ela corta para os dois lados. Você não vai ver na Bíblia profeta que é profeta não sendo íntimo de Deus. Porque não se trata do que eu quero falar para a igreja. Eu sou ninguém. E texto bonito, pregação bonita, discurso bonito, qualquer um que estuda faz. Só que agora pregar com a presença do Espírito Santo do lado. Marchar com o Espírito Santo marchando do lado. Cantar para adorar a Deus e não para agradar o homem. Cantar com a alma para entoar louvores de gratidão a Deus. É só quem é verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Ei, eu vejo Deus quando eu escuto os músicos tocar. Eu vejo Deus quando eu vejo uma recepção me recebendo com bem-vindo. Eu vejo Deus nos servir água. Ei, o que é isso? Deus está contigo a partir do momento em que você vive aquilo que prega.
precisava ser tocado para tocar outros. 3 anos e meio, 12 discípulos seguiram Jesus constantemente. Fora uma grande multidão de discípulos, 12 era mais próximo. Sabe quando eles se converteram? Quando Jesus ressuscitou. Caminhou com o mestre, ninguém acreditava na ressurreição. Viu ele levantar morto, levantar paralítico, andar sobre as águas, multiplicar pão e peixe, mas só o reconheceu quando ele ressuscitou. Não é o tempo de caminhada que você tem dentro da igreja, é o seu nível de entrega para a intimidade com Ele. Não é o tempo de história que você tem para contar, é se você ainda tem a chama do primeiro amor acesa no coração, quebrantando você dia após dia. Ei, não é sobre o quanto você consegue correr na juventude, é o quanto você não para no entardecer da velhice, é permanecer todos os dias na presença dEle. E ele continua dizendo: e me fez como uma flecha polida. E aqui a gente entra na mensagem. E me fez como uma flecha polida. Mas que negócio de polir? O flecheiro, naquele tempo, ele preparava suas próprias flechas. Ele saía cedo, ia para o meio da floresta, e não podia ser qualquer madeira para ser usada. Porque não é toda madeira que vai suportar quando eu estiver no meio da chuva. Não é toda madeira que vai suportar quando eu estiver no meio da tempestade. Não é qualquer madeira que vai suportar as areias do deserto quando eu for pelejar. Então tinha que ser madeira específica, com proporção específica. Normalmente madeira de acácia era a que era mais usada pelos filhos de Deus. Eles procuravam na floresta, eles propriamente arrancavam suas próprias lanças e levavam para casa. Então o primeiro processo de uma flecha é o corte, para ser separado. Quando se tem um corte, significa que eu estou te tirando do lugar de conforto e estou te levando para onde eu quero trabalhar em você. Tem gente que acha que ser separado é o suficiente, mas ser separado é só o começo da obra maior que Deus começou a fazer na sua vida. Ser separado dói. É difícil você crescer sem ter amigos por perto. É difícil você ser tirado de uma mocidade grande e levado com seu pai para pastorear uma igreja que não tinha jovens. É difícil você ser tirado do meio das pessoas que você tanto ama. É difícil você ser excluído, mas o flecheiro está dizendo, para se tornar flecha polida, pronta, tem que passar pelo processo da separação. É o momento em que você chora e ninguém te escuta. É o momento em que você diz, eu ajudo todo mundo, mas quando eu preciso não tem ninguém para me ouvir. Aí é o flecheiro dizendo para você, é porque você é flecha para curar os outros, mas quem trata de você sou eu. Quem cuida de você sou eu. É Deus dizendo para a igreja, ei, tá doendo, tá passando perseguição, tá sofrendo, mas eu tô cuidando de você. Você é separado, você é separada, você é escolhido, você é escolhida. E se nasceu para se destacar, vai tomar a martelada da vida. Por muito tempo eu dizia, Deus, até quando eu vou passar por o que eu estou passando? Deus veio até mim e disse, até o momento em que eu determinar. Fiquei um tempo sem pregar. Deus quis assim. Mas foi o tempo que eu mais cresci na presença do Espírito Santo.
Porque todo dia que meu coração se angustiava, eu sentia a palavra dele adentrando em mim, dizendo: tu quer pregar? Começa a ser uma pregação vivendo para os outros. Comece a amar do lado de fora. Comece a pregar do lado de fora. Comece a abraçar do lado de fora. Comece a produzir aquilo que você quer dizer no altar, do lado de fora. Depois de ser cortada e levada pelo flecheiro, todo mundo aqui sabe que a árvore tem um monte de galho, né? Pois é. Depois do primeiro corte tem o segundo. Qual é o segundo corte? Quando ele começa a tirar o excesso de coisas grandes que estão te atrapalhando. O flecheiro pega flecha por flecha, que ainda é só um galho de árvore, e começa a trabalhar uma por uma. E ele vai raspando. Ele vai tirando aquilo que não pertence a ela. Ele vai tirando aquilo que todo mundo estava dizendo que era normal, e ele vai tirando. Ele tira algumas amizades. Ele tira às vezes até alguns empregos. Ele tira às vezes até algumas pessoas da família. E ele está dizendo: não é para te magoar, não. É porque você precisa aprender que nem tudo é para você. O mundo já é do maligno, mas a gente não é desse mundo. A gente pertence à Nova Jerusalém. Então vai ser lapidado pelo flecheiro, vai ser lapidado pelo Espírito Santo, até estar no ponto de noiva. E ele começa a tirar. E aqui a gente pensa: já está doendo, tá bom. Não. Pega a lima, pega a pedra. Porque todo mundo sabe que quando você pega uma madeira e passa a mão muito rápido, algumas ferpas entram na mão. O flecheiro não pode correr o risco de uma ferpa entrar no meio de uma guerra. Então ele pega a pedra e ele começa a esculpir. Mas Senhor, o Senhor já tirou tanta coisa. É. Mas sabe aquilo lá que você disse que não tem nada a ver? Também tem que sair. Sabe quando você está no íntimo no seu quarto? Também tem que sair. Sabe quando você está no seu trabalho que não tem nenhum crente te vendo? Aquilo ali também tem que sair. Sabe quando você se posiciona longe da sua esposa de forma diferente? Então, aquilo ali também tem que sair. Sabe quando você não diz, não condiz com a realidade que você prega? Quando você está na escola, quando você está na rua, quando você está na faculdade? Então, isso aí também tem que sair. Porque flecha que é flecha tem que estar pronta no ápice que o flecheiro quer. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que é mais polido do que outros. Meu testemunho pode ser bom, mas vocês viram da minha esposa? Algumas pessoas vão ser esculpidas de formas diferentes. Então não entre dentro da igreja dizendo coisas que você não sabe por causa da dor do outro. Nós somos uma unidade, uma família. Dentro da aljava do flecheiro, que é o saco que ele carrega nas costas, não tem flecha tentando derrubar a flecha. É flecha coadjuvante ajudando a outra. Não é tempo da gente se matar dentro da igreja. Se caiu, abraça, levanta e continua caminhando com ele. Ei, se caiu, vai atrás. Nem que você tenha que subir no monte como aquele homem fez, procurando a sua ovelha. Mas tem 99 no deserto. E daí, Deus deixa as 99 para buscar você no meio da Cracolândia, no meio da favela, no meio da prostituição, porque você é o escolhido dele. Aleluia. Depois que ele prepara toda a flecha, o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar duas partes de ferro, uma pontuda e a outra com forma de triângulo. Uma vai na parte de trás, para facilitar o acesso do flecheiro, e a ponta, que é onde tem que acertar, vai na parte da frente, que fica para baixo dentro da aljava.
Deixa eu fazer uma pergunta. Madeira tem brilho? Madeira sem verniz, tá, gente? Madeira tem brilho? Não. O ferro, quando refletido pelo sol, tem brilho? Ué, tem um pouco. O que você quer dizer, pregador? É que Deus trabalhou em você por tanto tempo, mas você tem que lembrar que o foco não é você. Não é porque você passou pelos processos que você é o homem bom. Não é porque você prega bem que você é o pregador. Não é porque você canta bem que você é a cantora, não. Você é só a madeira. Quem tem que ter o brilho continua sendo a presença do Espírito Santo. Você é só um instrumento. Eu sou só um instrumento do Altíssimo. O brilho continua sendo dele. A palavra ainda é dele. A minha alma pertence a ele. O meu corpo pertence a ele. Eu sou inteiramente dele. Danilo, você pregou bem, mentira. Quem pregou bem foi o Espírito Santo. Eu só fui o canal para fluir através dele. Porque quando a gente olha na Bíblia, a gente vê dois homens que foram separados muito novos. Eu estou falando de José e Davi. José foi separado sendo caçula. Gerou guerra na família. Não pode ter sucesso esse menino. É o caçula, é o mimado. Estou falando porque eu sou o caçula. É o mimado pelo pai, é o mimado pela mãe. Só que deixa eu te falar, não importa a hierarquia, se é no meio, se você é o mais velho, se você é o mais novo. Se Deus escolheu você, você está pronto, meu filho. Deus escolheu José. Olha os processos de lapidação de José. Traído pelos irmãos. Vendido como escravo. Foi servir na casa do palácio. Parou no meio de uma prisão. Até se tornar governador do Egito. Olha Davi, o caçula, o que fazia o trabalho mais baixo da família, que era cuidar de ovelhas. Foi chamado por Samuel, ungido rei, conviveu do lado de Saul, foi traído por Saul, foi para os filisteus, foi traído pelos filisteus, voltou para Israel, foi traído em Israel até se tornar rei. Foi ungido com 16 anos, virou rei quase com 40. O que você quer dizer? Quem determina o tempo é o flecheiro, não é você. Quem determina o tempo em que você vai permanecer nos cuidados do flecheiro não é você, continua sendo Deus. Ei, não se lance no ministério, não se lance para fazer a obra, deixa que o Espírito Santo te lança, porque quando Ele te lança, flecha nenhuma te para, tempestade não te para, deserto não te para, más línguas não te param, nada para aquele que Deus levantou. É pregador como assim, eu consigo me lançar com os réis. Quem aqui conheceu a história de Sansão? Nazireu, homem com força sem igual na história da terra, com uma queixada matou mais de 1000, rapaz, com um pedaço de osso, tinha tudo para ser um herói, só que ele se achou autossuficiente demais. E o problema está quando eu me acho bom demais na presença de Deus. Porque quando eu sou bom, a Bíblia eu não abro mais para ler. Porque quando eu sei, eu não preciso mais ensaiar para cantar. Porque o tempo me fez bom demais. A bagagem que eu carrego é boa demais. Eu nem preciso mais orar para pregar. A queda do homem vem do orgulho que cresce. Quando o orgulho cresce, o homem já vai cair. Deus não divide a glória dele com ninguém.
Deus não negocia com ninguém a sua salvação. Deus não brinca de ser Deus, então não brinque de ser crente. Há um cálice da ira de Deus sobre nossas cabeças. Não transborde o cálice da ira de Deus. E aí vai para a última etapa. Qual é a última etapa? Vai para o Java. Mas eu não estou pronto? Tá. E por que eu não posso ir? Porque não é a hora. Mas Senhor, eu tenho a promessa. Você tem promessa, eu sei que você tem promessa. Mas ainda não chegou o tempo de ser cumprido. Mas Senhor, eu estou tanto tempo dentro da igreja. O pastor nunca me viu. Os irmãos nunca me viu. Mas o Espírito Santo te conhece. Ele está dizendo, ainda não é chegado o tempo. Não crie etapas, gente. Ter um ministério na presença de Deus não é fácil. Deixa eu te falar. Você vai ser traído de perto e de longe. Você vai ser pisado de perto e vai ser pisado de longe. Vão falar mal de você as mesmas pessoas que falam bem de você do seu lado. Você vai ser perseguido. Você vai ser caluniado. E se você não tiver maturidade para entender, você vai cair. E o problema não é o cair. O problema é eu não conseguir voltar. Eu oro todo dia pelo meu São Paulo. Um já está voltando, glória a Deus. Porque não, o problema não é parar, o problema é não dar tempo de voltar. Eu não sei o dia e eu não sei a hora, mas o meu Deus há de raiar com a trombeta, convocando somente os santos para subir. Eu não sei você, mas eu quero estar na chamada, e eu vou subir de braços abertos para encontrar com o meu noivo. Mas ei, toma cuidado, porque tem tempo determinado para todas as coisas. Não espere ele voltar para você querer voltar a ele. Pregador, você está falando para quem saiu da igreja? Não. É quem está aqui dentro. Quanto tempo você não sente a chama do Espírito Santo ardendo no seu coração? Desde o último dia que eu vim aqui pregar, não tem um dia lindo que aquele seu testemunho não arde no meu coração. Dizendo, eu quero renovo, eu quero renovo, eu quero renovo, eu quero renovo. Mas você canta, você prega, você fala, eu sei, mas eu quero ser renovado de novo. Eu quero que a chama do primeiro amor queime de novo. Eu quero continuar sendo uma flecha incendiada pela presença do Espírito Santo de novo. Aleluia. Para encerrar, tem o último alvo. Todo mundo sabe que a flecha foi feita para atingir um alvo. Só que nenhuma flecha vai em linha reta. Toda flecha, antes de ser disparada a longa distância, ela é mirada para o alto. Se eu mirar reto, ela vai cair antes de chegar. Mas se eu mirar para o alto, mas se eu mirar para o alto, eu sei que quando eu for lançado, eu não vou me perder no meio do caminho. Porque quando eu olho para a terra, eu vejo falha em pregadores, eu vejo falha em pastores, eu vejo falha em líderes. Mas quando eu estou olhando para o alto, quando eu estou olhando para o alto, eu só consigo ver a santidade de Deus reinando, e eu continuo dizendo que Ele é santo, 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 santo. Ei, pregador, está falando mal de você? Eu quero o céu. Estou falando mal da tua família?
Só que tem mais um toque do flecheiro. Qual é o movimento? É o flecheiro dizendo: você está pronto, você já está mirando para o alto, mas eu vou ter que te puxar para trás. Eu vou ter que colocar pressão. Eu vou ter que colocar força. Eu vou ter que te quebrantar de novo. Eu vou ter que te esconder em meus braços de novo. E eu vou te puxar. E quando Jesus puxa, dói. Eu sei que dói. Mas quando Ele te lançar, você vai prosseguir para o alvo e não vai cair no meio do caminho. Você vai continuar como uma flecha que não é dispersada por momento nenhum, por tempestade nenhuma. Você vai seguir para o alvo e vai chegar lá. A igreja pode se colocar de pé? Glória a Deus. Pregação forte, né? Vocês que oraram pelo tempo. Aleluia, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vi o Espírito Santo se manifestar como tem se manifestado nos últimos dias. Eu vejo pessoas que eu nunca vi na minha vida, no meio do caminho, falando de Jesus, chorando. Eu vejo pessoas sendo salvas em vários lugares. Na nossa igreja, quando chama para o culto de oração, não tem vaga, porque enche. E cada um é tocado conforme o Espírito quer. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é sobre você vir ao culto. Você não veio para receber nada. Porque você não é santo para receber louvor. Você veio para adorar. Você veio para engrandecer o nome dele mais uma vez. Você veio para santificar a tua alma e estar um passinho mais perto da presença de Jesus. Só que tem gente que ao invés de andar para frente, está andando para trás. Não permite e não acha que o Espírito Santo é um arrepio no seu corpo, pelo amor de Deus. Isso é frio. Não ache que o Espírito Santo é só um arrepio que sobe na sua coluna. O Espírito Santo não é um sentimento, ele é uma pessoa. E ele está no nosso meio, querendo abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e os nossos ouvidos, para se atentar e voltar ao período da santidade. Não se permita cultuar e voltar do mesmo jeito. Não se permita vir adorar e não adorá-lo no seu coração. Não estou falando de você levantar a mão e dar glória a Deus, não. Eu estou falando no seu coração. Esse aí, ó, que só você e ele entendem. Quebranta na presença dele de novo. Chore na presença dele de novo. Flecha polida é flecha que não tem nada para ser falada dela. O Geogral já falou, não pode estar suja, não pode estar largada, não pode estar caída, tem que ser flecha separada por ele. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.